feedback, beleza. Então, boa noite para todo mundo, tá, que estão presentes aqui, para os que estão assistindo em momento posterior, tá? Sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aí com vocês trabalhando. Pessoal, é o seguinte, comunicadozinho rápido aqui no vídeo já. No próximo sábado, dia 22, nós teremos mais uma aula assíncrona. Tá? Então, como de praxe, acho que vocês já estão meio acostumados com isso, tem alguns sábados que a gente tem que utilizar, né, para fazer complementação da carga horária, tá? Então, esses semestres que a gente está trabalhando, eles são semestres mais reduzidos e invariavelmente a gente tem que usar sábados aí, dias extras, né, aulas extras aí para estar complementando o conteúdo, tá bom? Então, esse sábado aqui, eu tô montando a aula, tá bom? Pretendo finalizar ela hoje. E essa aula, a videoaula já está sendo gravada, tá bom? Então já tô gravando, então a gente não vai se reunir no sábado, tá? Para gravar a aula ao vivo. Então essa aula aqui eu vou disponibilizar para vocês aí já previamente, tá bom? Então, só para vocês saberem, então, que essa semana nós temos aí uma atividade extra, tá bom? Não é nada demais, tá? É uma coisa tranquila, mas é um trabalhinho extra. Bom, na aula passada, a gente começou a trabalhar com o Shell, né? Nós começamos aí a ter uma introdução ao ambiente do Shell. Então, nós vimos comandos básicos, né? Vimos bastante comandos relacionados a arquivos, a diretórios, a navegabilidade, tá? Então, acho que a gente fez uma lista e deu mais de 10 comandos, né, que a gente foi trabalhando. Então, são todos comandos básicos aí que estariam inclusos, por exemplo, num curso de introdução ao Linux, né, ao Shell Linux. Então, hoje, a ideia é a gente continuar, tá? Então, continuar com alguns comandos básicos. No entanto, hoje a gente vai ver uma quantidade menor de comandos, tá? Mas que implicam, tá? Necessitam aí de um conhecimento maior por trás deles, tá bom? Então, são comandos simples também, mas a gente precisa parar e refletir um pouquinho sobre eles, tá? Então, a gente vai trabalhar com 3 assuntos, basicamente, hoje. Tá? Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês compactação e descompactação de arquivos. Depois, a gente vai trabalhar com montagem de partições. Tá? Depois a gente entende o que é esse processo de montagem. Montagem e desmontagem de partições. E terceiro, a gente vai aprender a como agendar tarefas, tá? Para serem executadas aí no Shell, tá? Então, criar aí um agendador de tarefas. Então, esse é o panorama da aula de hoje, tá? Essas 3 etapas que a gente vai estar trabalhando. Bom, novamente, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper, podem parar para perguntar, tá? Então, a ideia justamente dessa construção aqui coletiva aqui da aula é que a participação torne a videoaula mais rica, tá? Então, vocês podem ficar à vontade. Deixa eu só ver aqui. Vou alterar aqui para o modo escalonado. Acho que melhora. Melhora assim, gente? Ficou melhor a tela? Ou ficou melhor daquele outro jeito? Boa noite, professor. Desse jeito tá bom. Tá bom, sim. Tá bom? Boa noite, Pedro. Boa noite. Tá ótimo, tá? Tá ótimo. Então, eu vou trabalhar assim. Eu tenho a impressão que a imagem fica um pouquinho, a letra fica um pouquinho maior, tá bom? Bom, então vamos lá então. A primeira coisa, a gente vai aprender a questão da compactação, tá? Então, como que eu compacto os arquivos no Linux, tá? Então, só para a gente entender aqui, deixa eu
porque eu estava usando esse vídeo aqui justamente para gravar a videoaula de vocês, tá? Deixa eu criar aqui uma nova página, tá? Então, a gente está acostumado, em ambiente Windows, a trabalhar com esses algoritmos aqui de compactação. Então, a gente tem lá o zip, tem o rar, né? Tem o 7-zip, né? Entre outros, tá? Se tratando de ambiente Linux, a gente tem todos esses algoritmos, todos esses aplicativos também aí para compactar e descompactar arquivos, tá bom? No entanto, em se tratando de shell, a gente costuma utilizar outros algoritmos, tá? Que são assim, vamos dizer assim, não são exclusividade do Linux, tá? Mas que acabam realmente tendo um acolhimento maior, tá? Em ambiente open source, justamente por serem algoritmos de compactação e descompactação open source, tá? São eles 3, tá? O tar, o gzip e o bzip2. Tá? Então a gente tem esses 3 algoritmos aqui, barra aplicativos de compactação e descompactação. Sendo que o tar é diferente do gzip e do bzip2. O tar pertence a uma categoria diferente de compactação. Na verdade, o tar ele não compacta os arquivos, tá? Ele apenas unifica eles, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um arquivo de 1 megabyte e outro arquivo, deixa eu maior aqui, um outro arquivo de 2 megabytes, e aí vamos dizer que eu queira, entre aspas, compactar eles, tá? O que o tar vai fazer? Ele vai pegar esses 2 arquivos, tá? E vai gerar um único arquivo contendo 3 megabytes, tá? Sendo que na prática não tem redução de espaço, não tem redução aí do tamanho dos arquivos, tá? Então o tar ele simplesmente unifica os arquivos, tá? Então ele é um algoritmo que unifica os arquivos em um único arquivo, tá? Já o gzip e o bzip2, eles são algoritmos que vão realizar justamente esse trabalho de compactação que a gente está habituado a ver no zip, no rar, no 7-zip. Então, um arquivo, por exemplo, de 1 megabyte, possivelmente ele reduziria ali o tamanho dele, né, para talvez, sei lá, depende do arquivo, depende do que está ali, mas para, sei lá, 900, 800, 700 KB, tá? Então, eles possuem finalidades diferentes. Qual que é a diferença entre o gzip e o bzip2? Tá? Então, via de regra, o gzip ele compacta mais rápido, tá? E o bzip2 possui uma taxa de compactação maior, tá? Então, essa é a diferença básica entre eles, tá? Então, se eu estou prezando por tempo de compactação, eu utilizo o gzip. Se eu estou prezando por eficiência, eu posso utilizar o bzip2, tá bom? Então, essa é a diferença entre os dois, tá? Agora, o que ocorre é que normalmente nós utilizamos essas 2 categorias aqui ao mesmo tempo, tá? Então, nós utilizamos o tar para unificar os arquivos e após isso nós utilizamos o gzip ou o bzip2 para compactar o resultado do tar, tá? O que acaba gerando um arquivo
com duas extensões. Tá? Então, a gente vai ter lá arquivo.tar.gz. Tá? Ou arquivo.tar.bz2. Tá? Então, no Linux, as extensões dos arquivos são muito flexíveis, tá bom? Então, eu posso não utilizar extensões, tá? Ou eu posso, por exemplo, utilizar 2, 3, 4 extensões, tá? Como é o caso aqui desse resultado, tá? Então, arquivo.tar.gz, arquivo.tar.bz2, tá bom? Então, é uma teoria rapidinha, tá? Para falar sobre esses dois algoritmos aqui. E lembrando, caso eu queira descompactar alguma coisa que eu fiz download utilizando o zip, ou RAR, ou 7-zip, eu posso utilizar outros aplicativos, outros comandos, né, para fazer essa tarefa, tá? Não tem problema nenhum também. Mas a gente vai estar abordando aqui, então, esses dois aqui, tá? Então, deixa eu utilizar aqui a outra máquina aqui. É isso, essa daqui. Bom, então é o seguinte. Eu estou aqui no diretório home, tá, do usuário aluno, tá? E eu vou aqui criar uma pasta, tá, chamada arquivos, tá? Bem genérico mesmo, tá? Arquivos. Vou acessar essa pasta e aqui dentro eu vou criar com o touch mesmo três arquivos, pronto. 3 arquivos aqui dentro, tá? E vou editar esses arquivos, né? Vou imprimir dentro deles alguma frase, alguma coisa, só para a gente ter aí um espaço, tá? Bom, vou usar aqui o cat, tá? Outro detalhe, tá? Deixa eu fazer aqui, recapitular o que a gente viu na semana passada e apresentar uma coisa nova para vocês. Eu posso editar esses arquivos utilizando o Nano, né? Então, arquivo, por exemplo, 01, Nano, arquivo 01. Eu vou abrir aqui o arquivo com o editor, tá? E eu posso escrever aqui alguma coisa, por exemplo, Olá Mundo, tá? Então, beleza, vou salvar aqui, Ctrl X, salvo, né? E pronto, editei aqui o arquivo 1. Até é possível observar ali 13, né, no arquivo 1, bem aqui no meio, né, 13, indicando que ele tem 13 bytes, né, atualmente. Então, beleza. Agora, existe uma outra forma, tá, de eu imprimir, o termo é esse, tá, imprimir um conteúdo, imprimir uma frase dentro de um arquivo. A gente vai trabalhar melhor com isso nas aulas de Shell Script no futuro, mas eu já vou adiantar aqui alguma coisa, tá? Então, existe um comando chamado cat. Acho que eu apresentei ele para vocês na última aula, tá? A função do cat é imprimir um arquivo na tela sem que eu precise abrir ele com o editor. Então, por exemplo, cat arquivo 01, ele vai imprimir aqui o conteúdo do arquivo 01 ali dentro, tá? Ou melhor, gente, eu tô falando aqui do cat, mas na verdade eu queria utilizar um outro comando, tá? O echo, tá? Perdoe, eu queria utilizar o echo. O comando echo, ele, a princípio, ele parece ser meio inútil, tá? Ele imprime uma frase na tela, tá? Essa é a função do comando echo. Você fala, nossa, que coisa, né? Sem graça. Ele é bastante útil em Shell Script, tá bom? Mas eu posso usar o echo de uma forma diferente. Tá? Eu venho aqui na frente, tá? Dou um espaço, coloco o sinal de maior, e aí eu especifico o nome de um arquivo. Vou apertar Enter. Pum. Bom, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que o Olá Mundo não foi impresso na tela, como antes, né? Esse redirecionador, esse sinal de maior aqui, ele redireciona a saída, tá? Essa string que seria para a saída padrão, que seria para o monitor, ele vai redirecionar para dentro do arquivo. Eu coloquei aqui arquivo 01, vou colocar aqui arquivo 02, tá? Arquivo 02. E agora eu vou fazer um cat no arquivo 02. Então é possível observar aqui que aquela frase do echo, né, Olá Mundo,
foi impressa dentro do arquivo 02, tá? Então, se eu abrir o arquivo 02, a frase vai estar aqui certinha, tá? Eu vou fazer a mesma coisa agora para o arquivo 03, tá? Pronto. Tá? Então, beleza, tenho 3 arquivos aqui, eles estão relativamente aqui preenchidos, né? E a gente tem aqui um tamanho para poder compactar e descompactar eles. Bom, vamos lá então. Eu vou voltar aqui, tá? Para o diretório home, onde eu tenho aqui o diretório arquivos que eu acabei de criar, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou compactar esse diretório utilizando os nossos algoritmos, né? Aquilo que eu apresentei para vocês. Tá? Bom, tem várias formas de eu fazer isso. Tá? Tem várias formas. Eu vou apresentar para vocês aqui elas, tá? E depois eu apresento para vocês as formas que são mais utilizadas. Tá? Vou começar utilizando as formas menos utilizadas e vou passar para as formas mais utilizadas no final. Bom, ou melhor, a princípio eu posso querer compactar esse diretório aí somente com o tar. Então eu pego o diretório, os 3 arquivos e crio um único arquivo com eles utilizando o tar. Então como é que eu vou fazer isso? Tar menos cf, o nome do meu arquivo que eu vou criar, então vai ser arquivos.tar. Então, atenção aqui só na letra maiúscula, eu estou deixando de maiúsculo aqui, tá? Arquivos.tar, e eu quero que ele compacte o diretório arquivos, tá? Então, tar menos cf, tá? Esse C indica que é para criar, é um create, estou criando um arquivo, e o F é de file, tá? Eu estou especificando o nome do arquivo que eu estou criando. Se eu fizer um ls agora, é possível observar aqui que foi criado um novo arquivo, ele está em vermelhinho, né, arquivos.tar, e ele contém aí, né, o diretório arquivos compactado, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar o rm e vou excluir o arquivo que eu acabei, ou melhor, eu vou excluir o diretório original, tá? Utilizando rm-r aqui, né, para excluir o diretório original. Então, agora só tenho aqui o arquivo compactado. E o que eu vou fazer agora? Eu vou descompactar esse arquivo. Então, como é que eu vou fazer isso? Tar menos, tá? É quase a mesma coisa, só que ao invés de usar o C, eu vou usar o X. XF, tá? Esse X aí seria de descompress, tá? Para ele descompactar o arquivo, tá? Vou passar aqui o nome dele, vou apertar Enter e o diretório voltou, tá? Vou acessar aqui o diretório, tá? Os arquivos estão aqui, tá tudo aqui. Então, esse é o comando tar, sendo utilizado apenas para unificar os arquivos, tá bom? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou, a partir desse arquivo que eu gerei, arquivos.tar, eu vou compactar ele utilizando o gzip. O gzip, tá? Então, para isso, eu tenho o comando gzip, tá? Que funciona aqui de maneira bem simples, tá? Eu passo aqui o nome do arquivo para ele e olha só que interessante, né? Simplesmente eu usei gzip arquivos.tar, ele compactou o arquivo, né? Utilizando o gz. Até é interessante ali, né? O tamanho do arquivo original, ele tinha ali 10.240 bytes, e depois de compactado, ele ficou com 226 bytes, né? Então mostra aí a taxa de compactação, tá? Bom, agora eu vou descompactar esse arquivo, tá? Eu compactei ele, eu vou descompactar. Como é que eu faço para descompactar? Gzip -d, tá? -d arquivos.tar.gz.
vou dar um ls, ele volta a ser o arquivos.tar. Então, para compactar, gzip, o nome do arquivo. Para descompactar, eu vou usar a opção "-d", descompress. Tá? Algum de vocês podem falar, Rodolfo, por que no tar, para descompactar, é x, e no gzip e no bzip2, a gente já vai ver agora, para descompactar é d? Tá, pessoal, isso foi opção dos criadores, tá bom? Dos desenvolvedores. Então, provavelmente, quem desenvolveu o tar foi uma equipe, quem desenvolveu o gzip e o bzip2 foram outras equipes, tá? Bom, beleza. Agora eu vou compactar esse arquivo utilizando bzip2. Então, bzip2, o nome do arquivo, arquivos.tar, vou dar um ls, e aí é possível observar ali, né? Então, ele criou ali com a extensão .tar.bz2, e até interessante, né? Dá para observar aqui que o bzip2 ele realmente tem uma taxa de eficiência maior do que o gzip nesse caso, né? Então, com o gzip, o arquivo ficou 226 bytes, né? Com o bzip2, o arquivo ficou 216 bytes, né? Nós ganhamos 10 bytes aí nessa história. Tá? Para descompactar utilizando o bzip2, é a mesma coisa do gzip. Então, bzip2, -d, o nome do arquivo, tá? Ele volta para o arquivo original, certo? Bom, essa daqui, tá? É compactar, essa técnica aqui é compactar e descompactar os arquivos utilizando os comandos de forma isolada. O que acontece é que o tar, o gzip e o bzip2, eles são tão utilizados em conjunto, tá, que os desenvolvedores do tar unificaram o gzip e o gzip2, o bzip2, no próprio comando do tar. Tá? Então, em um único comando, eu posso compactar utilizando tar e gzip ou tar e bzip2 em um único comando. Tá? Como assim? Então, para isso, eu vou excluir aqui esse arquivos.tar, tá? Então, agora eu só tenho aqui, deixa eu dar um clear aqui, eu só tenho o arquivos, tá? Então, agora eu quero criar um arquivo compactado, tá, do diretório arquivos, utilizando tar e gzip. Então eu vou usar tar menos zcf, tá? Então percebam que aqui eu acrescentei um z, tá? zcf arquivo.tar.gz e aqui na frente arquivos. Opa, peraí, deu um erro. Opa, faltou um R aqui, né? Arquivos. Beleza. Alguém até abriu o microfone aí para me avisar, né? Beleza, então agora eu criei um arquivo compactado com os dois, utilizando apenas um único comando, né? Ou seja, acrescentando aqui, né, uma única letrinha nessa história, tá? Vou fazer a mesma coisa agora, só que eu vou criar um arquivo.tar.bz2, tá? Então, como é que eu faço? Tar menos. Então, ao invés de usar o Z, eu vou usar o J. JCF arquivo.tar.bz2 arquivos, tá? Dá um ls e pronto, né? Foi criado ali, tá? Olha só que interessante aqui, pessoal. A versão do algoritmo que foi implementado do bzip2 e do gzip dentro do tar é diferente da versão do algoritmo que está implementada do gzip, no comando gzip e no comando bzip2. Tá? Porque ali dá para observar que o tamanho, né, o tamanho dos arquivos resultantes é diferente, né, dos tamanhos dos arquivos resultantes de anteriormente. Então, aqui é possível observar que nesse caso, o gzip teve uma taxa de compactação maior, tá bom?
A taxa de compactação mais eficiente do BZIP2, ela vai ser assim, mais clara quando a gente estiver lidando com um grande volume de dados, tá bom? Aí ele vai mostrar mais eficiência, tá? Então, nesse caso, o GZIP ganhou, tá? Bom, então só aqui aquela questão do tar, tá? Então o tar ele tem uma estrutura que a gente tem que obedecer. Então primeiro é o comando, depois são as opções, depois é o nome do arquivo resultante, tá? O arquivo que eu estou querendo criar, e aqui na frente o diretório que eu estou querendo compactar, tá? Bom, vamos lá então, tá? Agora eu tenho esses dois diretórios, eu vou excluir aqui o diretório arquivos, tá? Agora eu só estou com os dois aqui, e eu quero descompactar eles. Então, como é que eu vou fazer? Tá? Tar, tá? E agora eu vou usar dois parâmetros. Eu vou usar "-c", tá? E vou colocar aqui um ponto, tá? Já explico o que é esse ponto, "-c". Aí as outras opções, menos, tá? Vamos descompactar primeiramente aqui o do gzip. Então, z, x, descompactação, f, arquivo.tar.gz. Então, vamos lá, apertar Enter, então ls, tá? O nosso diretório voltou aqui, tá? Então, foi descompactado. O que tem de diferente aqui? Então, ao invés do C de create, a gente usou o X aqui para compactar, isso aqui a gente já sabia, mas esse "-c", a gente vai especificar qual é o caminho, né? Ou seja, aonde eu quero descompactar esse diretório. Então, aonde que eu quero? Eu quero descompactar ele nesse diretório atual, eu quero descompactar ele no diretório root, eu quero descompactar ele no diretório temp. Qual local que eu quero descompactar? E aqui na frente vem o caminho, né? Qual é o caminho que eu quero descompactar? Você fala, nossa, mas a gente utilizou um ponto, apenas um ponto. Então, um ponto, ele faz alusão aí ao diretório atual. Então, sempre quando a gente vê ponto, é o diretório atual nosso, tá? Se a gente tivesse colocado dois pontos assim, a gente faria a descompactação no diretório anterior, tá? Agora, a gente, por exemplo, pode fazer, né? Quero descompactar lá no diretório temp, por exemplo. Tá? Eu vou colocar aqui /temp, tá? E, bom, ao invés do Z aqui, eu vou trocar para J, tá? J, e aqui eu vou trocar para BZ2, tá? Então, vou descompactar esse arquivo lá no diretório temp, né? Então, eu vou acessar ele agora, /temp, vou dar um ls, e o nosso diretório está lá, arquivos, né? Junto com os arquivos e tudo mais. Bom, deixa eu acessar aqui de novo a raiz. Tá? Então, beleza. Então, compactamos o arquivo utilizando apenas um único comando. Então, só voltar aqui, pegar um exemplo. Cadê? Aqui, tá? Utilizando apenas um único comando. E descompactamos ele utilizando... Opa! Aqui, descompactamos ele utilizando, tá, um único comando também. Deixa eu ver aqui. O pessoal está com alguma dúvida? Pedro deu boa noite faz tempo. Está tranquilo, professor. Sossegado? Acho que sim. Eu tenho um pouco de familiaridade com o Linux, né? Uhum. Eu estou usando, inclusive, eu estou usando o Arc aqui. Muito bom, viu? Ah, excelente. Legal. Talvez eu migre pro Arc. Largue o Windows e vá 100% pro Linux, né? Olha só. Decisão muito boa. Mas então, o que eu estava dizendo é que não, tá tranquilo. Assim. Tá tranquilo? Uhum. O Pedro eu sei que tem conhecimento já prévio, tudo, né? Então, eu queria saber, assim, quem não
nunca trabalhou, quem nunca ouviu falar do TAR, do GZIP, do BZIP2, está tranquilo? Eu achei tranquilo, professor. Gabriel. Uhum. Beleza, gente. Beleza, tá? Então, tá ótimo, tá? Então, é bem tranquilo, né? Assim, não se preocupem, pessoal, em ficar decorando o que é cada letrinha, o que é primeiro o nome do arquivo, depois é o nome do diretório, primeiro o nome do diretório, o nome do arquivo. Não precisam se preocupar com isso, tá? Se preocupem em compreender e consultar quando vocês precisarem, tá? O processo de memorização, ele vem com o tempo, tá? É melhor a gente decorar utilizando a nossa memória muscular do que decorar utilizando a nossa memória temporária, que não vai adiantar de nada, né? Exato, Arthur, exato, tá? Eu sou super a favor disso, tá? E tudo que for de decoreba tem que vir de forma natural, tá bom? Então, legal, tá? Então, show. Então é isso, é bem simples mesmo, tá? Então vamos prosseguir aqui então, tá? E vamos entrar então no nosso segundo tópico, tá? Que é o processo de montagem. De montagem. E aí, que legal. Eu ia precisar, na verdade, utilizar aqui a máquina de outra maneira. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Queria voltar ela para a tela original. E eu não lembro de cabeça. Alguém sabe fazer, pessoal? Que aqui eu acabei expandindo ela e eu perdi o menu. Eu vou precisar desse menu. Acho que se você apertar Alt, pode ser que apareça, professor. Alt. Só Alt, aí às vezes ele aparece o menu. Pelo menos em algumas aplicações que eu uso. Ah, é o... Na verdade, não. Eu ia falar não que era foi. o Shift, mas não é. Deve ter alguma tecla que aperta e ele aparece, ele expande, né? Não sei. Não tem problema. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar essa máquina. Eu vou desligar ela. Não tem problema. Eu tô com outra aqui aberta. Eu vou acabar utilizando ela aqui. Vocês conseguem enxergar a letrinha aí? Dá pra ver sim, professor. Sim, sim. Beleza, tá? Então agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai aprender a como mapear um dispositivo de armazenamento externo, tá, no nosso sistema operacional. Tá? Por isso que eu pedi para o pessoal trazer um pendrive para essa aula. Tá? Não sei se o pessoal se atentou a isso. Tá? Eu coloquei lá na descrição da aula que a gente precisaria de um pendrive. Quem não está com pendrive aí e pretende acompanhar, eu peço para vocês pegarem rapidinho aí, procurarem rapidamente aí um pendrive, ou um HD externo mesmo, pode ser um HD externo também, tá? E espetar no computador aí de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui o Arthur. Beleza, Arthur. Tá? Então, gente, é o seguinte, deixa eu pegar aqui o meu pendrive e eu vou espetar ele aqui no meu computador. Peraí, então, um pendrivezinho aqui. Vamos lá. Então, beleza. Então, vocês não me viram fazendo, mas eu acabei de espetar um pendrive no meu computador aqui, tá? Bom, então é o seguinte. Aqui no meu computador, deixa eu ver aqui, pessoal. Vorei. Voltou. Beleza, Arthur. Então é o seguinte. Aqui o Linux Mint, né, o ambiente gráfico, né, no próprio Windows, quando a gente espeta um dispositivo de armazenamento externo, contando que o sistema operacional tenha os drivers, tenha tudo certinho, o que ele vai fazer? Ele vai abrir esse dispositivo, mapear esse dispositivo de forma automática, tá? Que é o que aconteceu aqui para mim. Até a janelinha de armazenamento aqui do meu pendrive, deixa eu até excluir isso daqui, foi mapeado aqui, né, de forma automática, tá bom? Aqui, quando a gente está falando de um sistema operacional que não tem um ambiente gráfico, isso não ocorre
de forma automática, tá bom? A gente tem que fazer isso de forma manual. A gente até pode configurar para ficar de forma automática, tá bom? Mas o padrão é não mapear de forma automática, tá? E aí a gente tem que fazer um processo que no Linux nós chamamos de montagem, tá? Então, vamos entender aqui a teoria por trás do que é a montagem, tá? Do que é a montagem no Linux, mais especificadamente, tá? Antes da gente fazer. Então, enquanto isso, o pessoal vai olhando aí o pendrive, né? Então é o seguinte, no caso do Windows, quando a gente espeta um dispositivo de armazenamento, não precisa ser necessariamente um pendrive, né, ele vai ser reconhecido por uma letrinha, né? Então, por exemplo, o C2 pontos, que é a partição principal do HD, né, onde o sistema Windows está instalado, D2 pontos, E2 pontos, F2 pontos e assim por diante. Então, cada letrinha, no caso do Windows, faz referência a uma unidade de armazenamento. Essa unidade de armazenamento pode ser do HD seu. Então, se o seu HD, por exemplo, tiver ali duas partições, tá? O Windows vai pegar duas letrinhas para representar essas partições. Tá? Por exemplo, o C, primeira partição, o D, a segunda partição. Quando você espeta um pendrive, ele vai pegar uma outra letrinha, por exemplo, o E, né, o F, vai pegar a letrinha, normalmente é subsequente. Também, no caso do Windows, né, as unidades de rede, quando a gente mapeia um compartilhamento de rede no Windows, ele vai ser representado aí pelas letrinhas. E drives de CD, os antigos disquetes, então tudo vai ser representado por uma letra. No caso do Linux, acho que eu já comentei isso em uma aula passada com vocês, né? Então vou recapitular. No caso do Linux, o processo, por incrível que pareça, é um pouco mais simples, tá? Então vamos utilizar a palavra simples aqui, porque realmente é mais simples. No caso do Linux, todas as unidades de armazenamento, tá, são acessíveis de uma forma ou de outra a partir da raiz do sistema. Tá? A partir da raiz do sistema. Tá? Então, se eu estou acessando a minha partição do meu HD, se eu estou acessando um pendrive, se eu estou acessando um compartilhamento na rede, se eu estou acessando o CD, tudo é feito a partir da raiz. Tá bom? Bom, e aí, o que vai acontecer? Pode ser que, por exemplo, olha só, tá? Então, vou escrever aqui. Por exemplo, nesse momento, tá, eu tenho um diretório chamado pendrive, e esse diretório está lá na raiz, tá? Então, pode ser que nesse momento, esse diretório aqui, tá, ele faça referência ao meu pendrive. Ou seja, se eu acessar o diretório /pendrive, eu estou acessando o meu pendrive. Tá? Pode ser, por exemplo, que eu resolva lá no diretório home do meu usuário. Então, home /aluno vou chamar aqui genericamente mesmo, tá? dir, por exemplo, tá? De diretório. Tá? Então, eu tenho aqui dir, está dentro de aluno, que está dentro de home, que está na raiz. Pode ser que, nesse momento, esse diretório aqui seja o meu pendrive. Tá? Ao invés desse diretório aqui, pode ser que, nesse momento, esse diretório aqui seja o meu pendrive. Então, se eu acessar esse diretório, eu acesso o meu pendrive. Então, tudo que eu escrever dentro desse diretório,
tá? Eu estou escrevendo na prática no meu pendrive. Tá? Então, assim, no Linux, essa questão de acesso aos dispositivos é bem flexível. A questão é qual diretório é o meu dispositivo, qual que é o meu diretório e como eu faço para que esse diretório vire o meu pendrive ou o meu dispositivo qualquer de armazenamento. Então, como que eu vou fazer isso? Então, esse processo, tá, de mapear o dispositivo para um diretório é chamado de montagem. Montagem. Então, o que é a montagem? Nada mais é do que um mecanismo para eu mapear o meu pendrive, o meu dispositivo de armazenamento, em um diretório em específico. Tá? A montagem é isso. E o contrário da montagem, a desmontagem. O que é a desmontagem? É o inverso. É eu cortar esse link, né? Então, aquele diretório ali, nesse momento, ele é o meu pendrive. Então, quando eu corto esse vínculo, eu faço um processo de desmontagem. Tá? De desmontagem. Tá? No meu caso aqui, né, no caso do Linux, do ambiente gráfico, quando eu espetei o pendrive aqui no meu computador, né, o próprio sistema operacional fez esse processo de montagem aqui de forma automática, de forma transparente. Aqui o meu pendrive, ele está aqui. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, no meu caso, o próprio sistema operacional vai fazer um processo de desmontagem. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer esse processo de forma manual. Olha que legal, né? Pessoal, todos entenderam a ideia por trás? Alguém ficou com dúvida no que eu expliquei? Achei tranquilo. É coisa simples, né? Um processo simples, mas pode ser que alguém não tenha entendido, né? A gente às vezes fica tão, vamos dizer assim, bitolado no Windows-like, né? Na maneira como o Windows faz as coisas, e a gente esquece que pode acontecer de forma diferente, tá? E não tem nada de errado nisso. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, beleza. Então, vamos prosseguir aqui, então. Tá? Bom, então, a primeira coisa é, como que eu posso fazer referência ao meu dispositivo de armazenamento? Tá? Bom, então, é o seguinte. Cada tipo de dispositivo, ele vai ser referenciado de alguma forma. Tá? Nesse momento, hoje, a gente vai ficar preocupado especificadamente com os dispositivos de armazenamento. Tá? De armazenamento local. Tá? Local. Então, por exemplo, pode ser um HD, pode ser um pendrive, pode ser um HD externo, tá? Local. Então, rede é outra questão, tá? E CD, propriamente dito, CD, DVD também é uma outra questão, tá? Então, o método que a gente vai aprender hoje vale para HD, SSD, tá? E pendrives. Tá? Esses dois aqui podem ser externos também. Tá? Bom, é o seguinte. No Linux, eu tenho alguns arquivos especiais que fazem referência aos meus meios de armazenamento. Tá? Então, esses arquivos, eles estão localizados... Deixa eu escrever aqui para ficar mais legível. Eles estão localizados dentro do diretório /dev. Tá? Esse dev é de devices, tá? Eu vou acessar ele aqui para a gente ver. Eu estou logado como root aqui, tá, gente? Aliás, para a gente fazer a montagem e a desmontagem, a gente tem que estar logado como usuário root. E eu acho que eu não falei isso para vocês anteriormente, tá? Então, o aluno, aqui, eu estou logado como aluno. O usuário aluno, ele é um usuário restrito, que não tem total privilégio no sistema, tá bom? Eu consigo identificar um usuário restrito pela presença do cifrão ali na frente, tá?
existe um usuário especial no Linux, toda distribuição Linux possui ele, que é um usuário que possui privilégio total no sistema. Ele consegue fazer tudo. Instalar programa, desinstalar programa, excluir qualquer tipo de arquivo, adicionar usuário, remover usuário, fazer montagem, desmontagem, mexer com as regras de firewall. Ele faz tudo. Então, por conta desse poder todo, né? Então, todo grande poder traz grandes responsabilidades, né? Um negócio assim. Então, por conta disso tudo, ele é um usuário meio perigoso para a gente ficar utilizando no dia a dia. Tá? Então, o correto é nós utilizarmos o root para fazer uma tarefa, tá? E imediatamente voltar para o usuário comum. Tá? Então, eu só vou usar o root ali pontualmente para fazer o que eu preciso e depois eu volto. Para realizar a execução de alguma tarefa utilizando os privilégios de root, tá? Existem duas formas. A primeira forma é eu logar como usuário root. Então, como é que eu faço isso aqui no caso do Ubuntu Server? Eu vou usar o comando sudo su. Sudo su. Aí ele vai pedir uma senha. Essa senha é a do usuário aluno, tá? IFSP. Apertar Enter. E aí ele vai entrar como usuário root. Então, eu percebo que eu estou como root por duas coisas. Primeiro, o nome do usuário lá no começo muda de aluna para root. E o cifrão, ele muda para um sinal de hash, indicando que eu estou logado como superusuário também. Tá? Para eu voltar para o usuário aluno, basta eu digitar exit. E aí ele volta para o usuário aluno. Tá? Então, sudo su. Ele não pediu sempre que eu acabei de informar aqui, né? Exit para sair. Tá? Então, essa é a primeira forma. Tá? Tem gente que não gosta dela, porque a pessoa pode esquecer que ela está como root e continuar como root e fazer alguma caquinha no sistema. Tá? Então, eu posso executar qualquer comando com privilégio de superusuário, desde que eu acrescente esse sudo na frente dele. Tá? Então, por exemplo, uma coisa boba aqui, né? Sudo pwd, tá? Que é para mostrar o diretório atual nosso. Tá? Ele executou o pwd normalmente, só que ele executou o pwd com privilégios de superusuário. Tá? Então, ele executou ali como um superusuário. Vou dar um outro exemplo para vocês, um comando que a gente vai usar agora, que é o fdisk. fdisk-l. Então, digitei aqui como usuário aluno, tá? E aí ele apresentou aqui uma série de erros, permission denied, né? Permission denied, bem sugestivo, permissão negada. Então, o meu usuário não tem permissão para executar esse comando. Se eu coloco um sudo na frente, sudo fdisk-l, ele vai executar o comando, tá? Rodolfo, mas ele não impede senha, é tão inseguro assim? Na verdade, ele pede. É que como eu fiz o sudosu antes, né? Ele meio que está com a senha aqui no cache, e aí ele não vai pedir novamente a senha para mim, tá? Mas a ideia é essa, tá? Sudo na frente do comando, ou sudosu para logar como root, e aí como root, eu não preciso colocar o sudo, tá? Eu posso executar aqui tudo normal. Eu, Rodolfo, tá? O pessoal pode me xingar por causa disso, mas eu prefiro esse método aqui, tá bom? Eu prefiro ficar aqui, ficar digitando sudo, eu não sei, eu me incomodo em ficar digitando sudo antes toda hora, tá? É uma coisa pessoal minha, tá, gente? Mas eu tomo cuidado de depois fazer o exit, tá bom? Para voltar para o usuário aluno, tá? Agora, vamos dizer assim, pessoal, eu gostaria de ensinar aqui a maneira católica para vocês, tá? A maneira católica é usar o sudo antes, tá bom? Então, sudo, o nome do comando. Essa é a maneira mais segura, por assim dizer, tá bom? Mas, tá, pessoal? Todo mundo aqui já é adulto, maior de 18, tá? Fica a critério de vocês aí, né? Utilizar o método que vocês acharem melhor, tá? Eu vou de sudosu aqui para evitar ficar digitando sudo antes, tá bom? Só por causa disso, tá? Bom, então beleza. Então, voltando lá, né, pro diretório
/dev. Então eu vou acessar o /dev aqui, /dev, e vou dar um ls aqui, só o ls. Tá? Bom, o que acontece? Aqui dentro do /dev, eu tenho uma série de arquivos que fazem referência a alguns dispositivos de hardware que eu possuo. Tá? Em especial, aqui nós estamos aqui mais preocupados os dispositivos de armazenamento. Tá? O que a gente tem aqui não é os dispositivos em si, tá? Mas arquivos que fazem referência a esses dispositivos. Então aqui eu quero chamar a atenção de vocês para... Eles estão ali no meio, tá? E na verdade eu vou fazer o seguinte, tá? Vou aproveitar, já vou mostrar aqui uma nova funcionalidade do LS para vocês também. Mas ali no meio eu tenho lá escrito S de sapo, né? D de dado, A, SDA, SDA1, SDA2, SDA3, tá? Então, esses carinhas que eu quero focar nesse momento aqui. Bom, o LS, ele vai listar tudo, né, gente? Agora, olha só que interessante, tá? Eu posso usar aqui o LS SD. E aqui na frente do D, eu vou colocar um asterisco. Tá? E olha que interessante que ele fez aqui para a gente. Tá? Esse asterisco é um caractere coringa. Tá? Então, o shell ele interpreta da seguinte forma: liste para mim todos os arquivos que comecem com SD e que podem terminar com qualquer outra coisa. Então, esse asterisco indica isso. Tá bom? O asterisco ele não é uma função apenas do comando ls. Eu posso usar ele para todos os outros comandos também. Ele é uma função do shell, tá? Eu só vou executar aqui de forma diferente, usando o "-l", e aqui a gente tem, então, listado aqui um por linha. Bom, então o que eu fiz aqui foi um filtro, certo? Apliquei um filtrozinho para ele listar para mim só esse daqui. O que é esse primeiro arquivo aqui, SDA? Para a gente compreender os outros três, a gente primeiro precisa compreender esse SDA. Tá? /dev /SDA. Esse SD que a gente tem aqui, serial disk. Serial disk, tá? Disco serial, tá? O que a gente tem de disco serial? Tá? De unidade de armazenamento serial. Bom, a gente tem o nosso HD, que, por exemplo, está conectado em uma interface SATA, tá? Ele é um dispositivo de armazenamento serial. O pendrive está conectado no barramento USB, que é um barramento serial, ele também é considerado um SD. Tá? Então, tudo que é barramento serial, de alguma forma, é um disco serial, vai ser referenciado como SD. O A aqui indica que é o meu primeiro dispositivo de armazenamento do computador. Tá? Então, traduzindo em meados, esse arquivo aqui, ele faz referência ao nosso primeiro disco de armazenamento serial do computador, tá? O A, né? O primeiro disco de armazenamento serial do computador. Vocês vão perceber que na hora que a gente colocar o pendrive na máquina, vai aparecer aí o SDB, o B de bola, SDB. O que é o SDB? Ele é o segundo disco, tá? E aí a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Então, com o pendrive espetado no computador, eu vou vir aqui em dispositivos, USB, e aqui dentro eu tenho acesso a todos os dispositivos conectados aqui via USB no meu computador hospedeiro, tá bom? Então, eles estão aqui. Então, eu tenho ali Generic Lenovo Easy Camera, que provavelmente é a webcam do meu notebook, deve estar conectada no barramento... Deve não, está conectada no barramento serial do meu notebook. USB Disk 2.0, que é o meu pendrive, tá? Qualcomm, Atheros, Bluetooth 4.0, tá?
Então, meu Bluetooth também está conectado no barramento USB. Tá? Tudo isso internamente no notebook, né? Generic USB 2.0 CRW. Sinceramente, esse eu não sei o que é aqui para mim. Tá? É algum outro dispositivo. Wacom CO, esse Wacom para mim é a minha lousa digital aqui que está conectada no USB. E Logitech USB Receiver é o meu receptor do mouse, tá bom? Então, todos os dispositivos USB que estão conectados no meu computador. Quando eu quero pegar algum desses dispositivos e jogar ele para minha máquina virtual, basta eu vir aqui e clicar em cima dele. Tá? Clicar, olha que legal, já apareceu alguma mensagem aqui de aviso aqui para mim aqui no meu terminal, tá? Dizendo que foi mapeado. Se aparecer aí para vocês, basta apertar um Enter para ele voltar para o terminalzinho, tá? Mas, na verdade, isso daqui não indica que ele foi montado. Só indica que o sistema reconheceu alguma coisa na USB. Opa, tem alguma coisa nova aqui na USB, tá? Mas não indica que ele está conectado. Então, eu vou dar um LS novamente aqui, ó. Professor, Oi, não deu certo. não, ele tá dando falha e eu ainda escuto o barulhinho como se o pendrive estivesse sendo desconectado do computador, sabe? Isso, na verdade é isso mesmo que acontece, tá? Ele desconecta do computador hospedeiro para conectar na máquina virtual. Mas ele ainda tá. Ele dá a falha ainda. Ele Que falha? aparece. Que falha que é essa daí, Marina? Fail to create a proxy device for the USB device. Aí tem um código E_fail, component console wrap, interface console 8. Aí tem um código aqui. Você se importa de compartilhar a tela para a gente dar uma olhada? Não sei. Eu acho que o senhor precisa me dar permissão só. Uhum. Beleza. Coloquei você como apresentadora. Vou sair agora do meu modo aqui. Uhum. É até bom que aconteça esses erros para a gente poder documentar aqui, né, tudo. Tá. Então, Tá aparecendo aí? tá. Vamos tentar novamente lá. Então, devices. Só para eu ver o procedimento. Deixa eu só tirar aqui que o negocinho tá em cima. Aí. Devices, USB, USB SanDisk. É que o seu áudio tá vindo mais rápido do que acho que a imagem. Não, mas tenta novamente, porque para mim tá aparecendo Ela tá devices. apresentando Eu a acho que ela tá página. explicando. O Tem que quê? apresentar a tela, senão a gente não consegue ver. Ah, tá. Foi mal. Calma aí. Cadê? Aqui. Porque eu sei que aqui no meu Linux, pessoal, eu precisei instalar algumas coisas adicionais aqui, tá? Mas acho que no Windows não era necessário. Mas vamos lá. Ok, então é esse daí mesmo. Uhum. Clica em cima dele. Aí, ó. Ele aparece essa mensagem aqui. Tá. Pode ser duas coisas aí. Tá? O VirtualBox, ele tem um pacotão aí de softwares adicionais que a gente pode instalar para ele. Tá? Pode ser que daqui a pouco eu possa até mostrar aqui o site onde que é, Marina. Uhum. E aí você tenta instalar. Isso pode ser falta da instalação dele, tá bom? Uhum. Então, assim, instalar é rapidinho para instalar, tá? Uhum. E pode ser também questão de permissão, tá? Talvez se a gente executar o VirtualBox clicando com o botão direito, executar lá como administrador, talvez o problema seja resolvido, tá? Mas só que para isso a gente precisa fechar a máquina virtual e abrir ela novamente, tá? Mas vamos lá, vamos tentar a primeira opção, tá? Que é instalar o software de adicional aí do VirtualBox, e aí a gente tenta com essa questão das permissões também, tá bom? Tá. Eu vou compartilhar aqui então, Uhum. novamente, e aí eu mostro para vocês aqui como é que faz. Estão enxergando minha tela de novo? Sim. Tá. Então eu vou abrir o site do VirtualBox. Tá?
aqui, download VirtualBox, né, para a gente criar aqui. Aí tem aqui, né, os links para fazer download para os diferentes sistemas operacionais. E aqui embaixo, a gente tem aqui o Extension Pack, o pacote de extensão dele. E uma das funcionalidades dele é oferecer suporte aqui para USB 2.0 e 3.0 dispositivos. Talvez seja o caso do pendrive. Aí, tá, Marina. Então, é só clicar em cima dele. Ele é um arquivo executado pelo próprio VirtualBox, tá? Então, eu recomendo, até, Marina, fechar tudo, tá bom? E clicar em cima dele e seguir o procedimento de instalação, que é bem rapidinho, tá bom? Beleza, eu vou tentar aqui, aí eu te aviso. Obrigado, professor. Tudo bem, mas avisa assim para a gente saber, aí fica documentado no vídeo para quem não está assistindo, para ver se deu certo ou não, tá bom? Então, o pessoal que está acompanhando depois aí, né, aguarde aí, se tiver com algum problema, aguarde que a gente vai resolver o probleminha. Se está passando com problema. Mais alguém, pessoal, que está acompanhando o procedimento, teve algum problema? Não? Então, beleza. Então vamos lá. Marina, o procedimento é bem simples, tá bom? De fazer a montagem, é só um comando, tá? E aí, vai tentando instalar aí, e aí a gente vai prosseguindo aqui, tá bom? Beleza. Bom, então, quando eu espetei o pendrive aqui, fiz ele ser reconhecido, né? Eu gosto de usar o termo interceptei ele também, tá? Então, fiz a máquina virtual aqui, interceptou o pendrive. Então, nesse momento, esse pendrive meu, ele deixou de ser utilizado pela máquina hospedeira para ser utilizado pela máquina convidada, né? Então, assim, agora é possível observar que a gente tem lá SDA e depois ali embaixo, logo ali embaixo, tem o SDB, né? Então, o SDA é o HD da máquina virtual. Tá? É o HD da máquina virtual. O SDB é o meu pendrive. Tá? Bom, e aí vem a pergunta, o que é esses outros arquivos aí, né? O SDA1, SDA2, SDA3 e o SDB1, né? Na verdade, são esses arquivos com os números na frente que importam realmente para a gente, tá? Por quê? Eles fazem referência às partições do dispositivo. Então, mesmo que eu tenha ali um dispositivo de armazenamento que, a princípio, não tem nenhuma partição, né? A princípio, ele eu não particionei aqui esse dispositivo, então ele não tem partição. Não, no mínimo, ele tem uma única partição que está ocupando todo o espaço de armazenamento do dispositivo, tá? Então é o seguinte, no caso do meu HD aqui, esse HD ele tem 3 partições. Então ele tem a SDA1, SDA2 e SDA3. E no caso do meu pendrive, ele tem uma única partição, que é a SDB1, tá? Agora eu vou usar aquele comando lá, o fdisk-l, para a gente compreender aqui um pouquinho, tá, do que ele está aparecendo. Bom, no meu caso aqui, pessoal, não sei se para vocês também vai aparecer, lá em cima, ele está aqui mostrando /dev, /loop, né, aqui no final 4, depois loop 5. Essas partições aí, isso aqui seriam partições também, tá? Mas essas partições são partições lógicas aqui dentro do próprio disco, tá? Que nem são consideradas como partições reais do dispositivo, e elas são utilizadas aqui por um aplicativo chamado Snap, né? O Snap, que é um aplicativo para instalação de aplicativos aqui para os sistemas baseados no Ubuntu, tá bom? Esse /dev, /loop a gente vai ignorar, porque de fato ele nem é uma partição real de disco, tá? Eu quero ver aqui para baixo, tá? Aqui, ó, onde meu mouse está indicando, então a gente tem aqui disk /dev /sda, aí na frente está 20
GB bytes, né? Esse GI é GB, tá? GB bytes. Na verdade, é a mesma coisa que gigabytes, tá? Para fins práticos. Então, é a capacidade de armazenamento do meu dispositivo, tá? Aqui embaixo, o modelo do disco. Então, VBox, hard disk. Tá? Aqui umas informações do HD, né? Tamanho dos setores, enfim, tá? O identificador do disco, o identificador único do disco. Mas aqui embaixo a informação que eu quero ver com vocês, tá? Então, aqui a gente tem aqui, ó, device, e aqui a gente tem 3 entradas: /dev SDA1, /dev SDA2, /dev SDA3, que são as nossas 3 partições, tá? Então, o meu HD aqui, ele está particionado em 3 partições. Então, tem uma partição que tem 1 megabyte apenas, que é onde está instalado o Grub, que é o gerenciador de inicialização do sistema operacional. Então, 1 megabyte. Aí a gente tem a partição principal, tá? Que é essa SDA2, tem 18 gigabytes. E aí a gente tem aquela partição de swap que eu comentei durante a instalação para vocês, né? Que é o SDA3, tá? Então tem essas 3 partições aqui, tá? E aqui embaixo a gente tem aqui, ó, disk /dev SDB. Aí tem lá 14.47 GB, né? Então é um pendrive de 16 GB, né? E aqui embaixo eu tenho a única partição dele, né? /dev SDB1, tá? E o tamanho dela, né? 14.5 GB. E o tipo do sistema de arquivo que está configurado nela, que é o FAT32, tá? Bom, então é o seguinte: o processo de montagem ele se dá dentro da partição, tá? Através aqui da partição. Então, através desse arquivo aqui, /dev /sdb1, tá? E como é que eu vou montar ele? Então, vamos lá. Eu vou acessar, dar um clear aqui. Eu vou acessar aqui a raiz do sistema, tá? E dentro da raiz, eu tenho um diretório que o próprio sistema operacional criou, que serve para a gente fazer as montagens, que é o MNT. MNT, tá? Eu vou colocar o mouse aqui na linha D. Então, esse diretório aqui, eu vou acessar ele para vocês verem, ó, cd MNT, não tem nada ali, então é um diretório vazio, tá? Nós vamos utilizar esse diretório para montar o nosso pendrive, tá bom? Então, a gente vai montar o pendrive dentro do MNT. Mas precisa ser o MNT? Não, pode ser qualquer outro diretório, tá? Pode ser qualquer outro, desde que ele esteja vazio, como é o caso aqui. Como é que eu vou fazer a montagem? Então eu vou usar, é bem simples. Dá um clique aqui, vou usar o comando mount, e aí eu vou especificar qual que é o meu dispositivo de armazenamento. É o /dev /sdb1, tá? Então eu quero montar esse dispositivo dentro do diretório /mnt. Apertei Enter, ele não reclamou de nada, isso é um bom sinal, tá? Vou acessar agora o diretório /mnt, tá? Bom, o diretório está vazio aqui, tá? Porque o pendrive estava vazio mesmo, tá? Mas eu vou criar aqui um diretóriozinho qualquer, ó, mkdir arquivos, e vou criar aqui touch arquivos.txt. Tá? Então tem aqui um diretório e tem um arquivo. Esse diretório e esse arquivo, apesar de eu estar dentro do BMNT, está sendo criado no meu pendrive. Tá? Então vou comprovar isso para vocês agora. Eu vou voltar aqui. Voltei para a raiz. E agora eu vou desmontar o meu pendrive, tá? Para que eu possa ejetar ele. Então como é que eu vou fazer isso? Vou usar o mount, tá? Praticamente o mesmo comando, só que com o aqui na frente, né? O mount, e eu vou especificar o meu dispositivo. Então, por exemplo, /dev
SDB1. Apertar Enter e pronto, o dispositivo foi desmontado, tá? Para que eu possa mapear ele de novo aqui no meu sistema operacional raiz, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele daqui do meu VirtualBox, é só desticar ele, e aí ele vai voltar aqui para o meu sistema operacional. Então, tá aqui, ó. Então, dentro aqui do meu sistema operacional estão os dois arquivos que eu criei, tá? Vou criar um novo arquivo aqui. Vou criar aqui nova pasta, vou chamar aqui, ó, de Linux Mint, tá? Linux Mint, e vou criar aqui um outro arquivo chamado, sei lá, linux.py, por exemplo, tá? Do Python. Então, criei aqui dois diretórios. Vou voltar agora para cá. Ó, dispositivos, USB, mapear ele aqui, né? USB disk. Beleza. Tá? E, bom, só para não ficar vinculado com a questão do MNT, eu vou criar aqui na raiz mesmo um outro diretório chamado pendrive. Então, tá ali pendrive, tá? Acabei de criar o diretório e vou montar dentro do pendrive, tá? Então, barra pendrive, ou melhor, barra, primeiro é o dispositivo, barra dev, sdb1, barra pendrive. Vou acessar o pendrive e tá aqui, tá? Então, o meu arquivo, né? Os arquivos que eu criei estão aqui, tá? Achei que eu tivesse dado um nome para esse documento aqui, acho que eu não dei, né? Ficou o documento lá sem título. Mas tá bom, tá? Então, tá aqui. O espaço, pessoal, eu deixei espaço ali no nome, né? Linux Mint. O espaço é meio complicado no terminal, tá? A gente evita ao máximo utilizar ele. Mas a ideia é essa, tá, pessoal? Opa, sair aqui do root, deixa eu voltar para root. Tá? E vou fazer a desmontagem. Então, o mount /dev /sdb1 para desmontar o dispositivo. Tá? Tá instalando aqui. Ainda está instalando, Marina? Não, eu instalei o que eu baixei direto lá do site, não funcionou. Eu instalei e ainda abri o VirtualBox como ADM, não rolou. Aí o Pedro passou esse comando e aí ele estava instalando, mas mesmo assim não está rolando. O que aconteceu foi que ele criou aparentemente um outro pendrive igual ali no USB. Tem dois agora, o USB SanDisk, mas não parece que ele seleciona nenhum dos dois, ele ainda fica dando failed. Por acaso, você tem algum outro pendrive? Pior que não, professor. Porque às vezes é raro, tá? Pra ser sincero, tá, Manuel? De coração, eu nunca vi esse erro, viu? Nunca vi acontecendo. É normal, comigo acontecem as coisas que nunca acontecem com ninguém. Normalmente, o problema tá relacionado a driver, né? Qual que é a marca do seu pendrive? É SanDisk. Ele tá funcionando normal, tem acho que 20 GB de espaço ainda nele. Ele tá funcionando normal. Uma coisa que eu não sei se interfere, mas eu acho que não, ele tem o arquivo de instalação do Windows, mas ele não tá configurado para ser aquele tipo de pendrive que você coloca para instalar, sabe? Ele só tem um arquivinho para passar para um outro pendrive. Entendi. Mas ele tá como FAT32. Uhum. Você sabe o sistema de arquivo? Sim. Enfim. Então, a gente pode tentar investigar. Por exemplo, eu que estava com problema, tá? No meu caso, hoje à tarde, não estava aparecendo para mim aqui. Então, o que eu fiz aqui? Só que o meu é Linux, né? É diferente. Uhum. Eu instalei esse Staction Pack aí, instalei ele. Aí, no caso do Linux, eu tenho que dar permissão para o meu usuário para ele poder acessar a USB. Então, eu tenho que adicionar o meu usuário num grupo específico e tenho que adicionar o meu usuário também num grupo específico do VirtualBox. Tá? Uhum. Talvez seja o caso. Eu queria saber se mais alguém está com problema, além da Marina, porque talvez eu possa ajudar depois, tá, Marina? Uhum, não, sem problema, professor. Tá? Talvez se você pegar o seu usuário e adicionar ele num grupo, eu não sei se no caso do Windows foi criado, mas deixa eu mostrar aqui, por exemplo.
no caso do Linux, existe um grupo de usuários chamado VBox Users, Uhum. no caso do Linux. Tá? E para que a USB apareça, os dispositivos USB apareçam, o meu usuário precisa fazer parte desse grupo. Tá? Se você quiser dar uma olhada lá nos grupos e verificar se existe esse grupo lá e se o seu usuário faz parte dele, Uhum. tá? Se bem que você executou como administrador, né? Então isso Sim. não deveria dar esse problema. Eu vou tentar dar uma olhada ainda em alguns outros sites aqui, ver se eu acho alguma outra coisa e aí eu te aviso qualquer coisa, a gente, no seu horário de atendimento, a gente tenta ver. Tá ótimo. Tá. Tá ótimo. Obrigada, professor. Imagina. É que tem uma atividade depois, tá? Depois a gente Sim. tenta dar uma maneira aí de contornar esse problema para atividade, tá? Uhum. Não, beleza. Bom, beleza. Pessoal, tirando essa questão, o Arthur falando que aí foi tranquilo, então, assim, tirando essa questão, tranquilo aqui, mais alguém está com problema? Ficou com alguma dúvida? A gente pode passar para a etapa final? Professor, Oi. para quem está rodando o Linux nativo, né, na máquina mesmo, no host, a gente pode fazer sem o VirtualBox? Pode só conectar o pendrive? Boa? Pode. No caso do Linux nativo, o que acontece? O ambiente gráfico ele toma esse cuidado de mapear para a gente, certo? Deixa eu ver se ele está mapeado aqui, eu já mostro para vocês. Então, beleza, voltei para cá. Então, ele está aqui. Se ele está mostrando aqui para mim, né, é porque está montado em algum lugar, certo? Uhum. Tá? Então, até não mostrei esse comando aqui ali no terminal, aqui na máquina virtual, mas existe um comando chamado df. Eu gosto de usar ele com LH, tá? Mas df-l para listar. E o H aqui de human, né? Para mostrar aqui o tamanho dos dispositivos de armazenamento. O que é esse comando aqui? Ele mostra para mim todos os elementos de armazenamento, sistemas de arquivo aqui no caso, e aonde que eles estão montados. Tá vendo? Então, o pendrive que eu acabei de espetar aqui, ó, que é no meu caso aqui, é o /dev sdb1, ele está montado aqui, ó, /media, /rodolfo, /music. Então, se eu acessar aqui, né, /media, /rodolfo, /music, eu vou ver aqui o conteúdo, né, do pendrive, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a raiz, por exemplo. Eu posso usar o mount para desmontar, né? /dev sdb1, então beleza. Aí ele vai sair a referência dele aqui, né? Do /dev, então desmontei. E aí a partir disso eu posso montar ele da maneira tradicional, certo? Mount /dev sdb1 /pendrive, por exemplo, né? Aí eu acesso lá /pendrive, aí os arquivos estão aqui, tá? Então assim, o que eu quero falar com isso, tá? A gente só tem que desmontar o que ele montou de forma automática, tá? Para poder testar o comando mount, certo? Porque se ele já está montado, ele não vai permitir que realize uma nova montagem. Tudo bem, Gabriel? Beleza, professor. Obrigado. Só essa questãozinha só, tá? Então, para quem estiver utilizando aí o ambiente, o Linux root, né? Não o usuário root, mas o Linux root, de maneira root aí, né? Tem que tomar esse cuidadozinho aí só, tá? Bom, vamos então aqui para nossa terceira e última etapa da aula, tá? Essa aqui é mais tranquila, exige menos teoria para a gente compreender, que é o agendamento de tarefas, tá? Agendamento de tarefas aqui no sistema operacional, tá? Então, agendar uma tarefa, para quem não sabe, é permitir com que uma
tarefa, algum script, algum programa, qualquer coisa que eu queira executar, seja executada de maneira agendada, de maneira automática. Tá? E quem executa isso é o próprio sistema operacional. Tá? O próprio sistema operacional se encarrega de ir lá e executar isso de forma automática. Isso é amplamente utilizado, por exemplo, para scripts de backup. Tá? Eu quero, por exemplo, fazer um backup de madrugada. Né? Então, obviamente, você não vai ficar lá dentro da empresa, né, para executar um script de forma manual lá, né? O que você vai fazer? Você pode desenvolver o script e agendar ele para que ele seja executado em um determinado horário, em um determinado dia, né? Em um determinado mês, tá? Em um determinado dia da semana, e aí de forma automática ele vai ser executado, tá? Quem cuida dessa tarefa de agendar e gerenciar essas tarefas agendadas é um servicinho do Linux, um processo chamado cron. Tá? Um nome bem assim sugestivo, né? Já remete a alguma coisa aí de relógio, né? Então é o cron. Tá? Esse servicinho aí ele é super importante para o sistema e através dele a gente pode agendar aí então as tarefas. Existem duas maneiras de eu criar o agendamento ou administrar os meus agendamentos. Eu posso usar o comando cron. Tá? Então tem o comando cron. E eu posso editar manualmente um arquivo que o comando cron edita. Eu posso editar esse arquivo manualmente. Em particular, eu prefiro muito mais essa segunda opção, porque ela é muito mais rápida, pelo menos na minha opinião. Tá? Bom, então, vamos lá. Como é que eu edito o arquivo cron, o arquivo do cron? Então, eu vou usar aqui o Nano, tá? Vocês podem usar o editor que vocês preferirem, tá? Para quem está aprendendo aí junto com a gente está utilizando o Nano. E o arquivo, ele está localizado em /etc /crontab, tá? Crontab. Então, essa tab seria de table, né? A tabela do cron, a tabela de agendamentos do cron. Então, Nano /etc /crontab. Aliás, antes de fazer isso, deixa eu só ver aqui através do comando date. Essa hora do meu sistema aqui tá errada, tá? 11h30. Eu vou manter essa data aqui, não vamos. Então, nano/etc /crontab, tá? Então, beleza. Então, abriu aqui o arquivo. Muito cuidado com esse arquivo, para a gente não correr o risco, né, de apagar alguma coisa aqui de maneira acidental, né? Então aqui eu tenho aqui duas variáveis, shell e path, tá? Então cuidado aqui para não apagar essas duas linhas, tá? E aqui embaixo, então é o crontab, ele se trata de uma tabela, né? Eu tenho 4 entradas nessa tabela, tá? E para eu realizar uma nova entrada, é só vir aqui no final, tá? E preencher a entrada. E o preenchimento da tabela é feito de maneira bem tranquila, porque, na verdade, ela está muito bem documentado aqui, tá? Então, essa tabela é composta aqui por alguns campos. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Então, são 6 campos para preencher, e eles são campos bem tranquilos de serem compreendidos, tá? Bom, o primeiro campo é o minuto, tá? Então, em que minuto que eu quero que esse script seja executado, esse script ou essa tarefa seja executada? Então, eu posso escolher aí entre 0 e 59. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 40, né, ele vai ser executado no minuto 40. Aí se você perguntar, mas minuto 40 do quê? De que hora, de que dia? Calma. Né? Primeiro é o minuto, tá? Então, por exemplo, minuto 40, na hora. Então vai lá, de 0 até 23. Então, por exemplo, 40, 23. Então, isso significa que essa tarefa vai ser executada às 23 horas e 40 minutos. Vai perguntar, de todo dia? Então, vamos ver aqui se é de todo dia ou não, tá? Eu vou apertar, ó, depois aqui
da hora, eu normalmente aperto um tab aqui e ele já vem aqui direto para o próximo campo. O próximo campo é o dia do mês. Então tá ali na legendinha já, né? Day of month. Tá? Dia do mês. Vai de 1 até 31. Então, que dia do mês que eu quero que esse script seja executado? Tá? Então, posso especificar o dia aqui. Ou, se eu quiser especificar para ele executar, por exemplo, em todos os dias do mês, basta eu colocar aqui um asterisco. Tá? Então, asterisco. Tá? Então, asterisco simboliza todos os valores daquele campo. Esse asterisco, ele também vale para hora, vale para minuto, tá? Vale para os demais campos, tá? Então ele acaba sendo bastante utilizado. Tem alguns pormenores aqui, eu já vou passar para vocês, tá bom? Mas vamos aqui para o próximo campo, que é o mês, né? Bom, então a gente tem aqui de 1 até 12, tá? Então, escolher os meses. Então, eu posso digitar o número, tá, de 1 até 12, ou eu posso digitar a abreviação, né, como está escrito ali na descrição. Então, Jan, Feb, Mar, April, né? Então eu posso escolher ali a abreviação. Por exemplo, colocar aqui para todos os meses também, tá? Próximo campo, Day of Week, tá? O dia da semana, tá? Então ele vai de 0 até 6, tá? Sendo, ou melhor, ele vai de 0 até 7, me perdoe, vai de 0 até 7, sendo que o domingo é representado tanto por 0 quanto por 7, tá bom? É bem sugestivo também, tá, pessoal? Então vamos dizer que eu queira colocar aqui para a terça-feira, né? Então basta eu digitar 2, né? E aí ele vai digitar na terça-feira. Ou, por exemplo, aqui o asterisco também para todos os dias. O outro campo, eu tinha falado para vocês 6 ou 7 campos, são 7 campos, né? O próximo campo é o nome do usuário que vai executar esse script, tá? Então, é importante que a gente coloque um usuário aqui que tenha permissão para executar a tarefa. Tá? Se tiver alguma tarefa dentro do script que o usuário não tem permissão, então vai dar um erro, vai gerar um erro, então não vai ser possível executar. Tá? Então, por isso que, dependendo da tarefa, é interessante a gente mencionar aqui root, né? Então, para permitir que o root execute a tarefa. E aqui na frente, a gente vai especificar o comando que a gente quer que seja executado. Você fala, nossa, Rodolfo, mas um comando, né? Uma coisa assim. Então, por que eu vou querer executar um comando, né? Bom, na verdade, tá? É interessante que a gente coloque para ser agendado aqui um script. Então, o script, na verdade, é uma coletânea de comandos ali bem ordenada, organizados ali de maneira bem lógica, né? Como se fosse um programa. Como se fosse, não. É um programa, de fato, que eu acabo desenvolvendo, tá? Para somente testar aqui nesse primeiro momento, eu vou usar aqui um comando bobo, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, ó, mkdir /cron esteve aqui, tá bom? Então a ideia é que ele crie aqui um diretório dentro da raiz chamado cron esteve aqui. Quando que ele vai fazer isso? Né? Às 23h40, a hora do meu sistema aqui tá errada, tá bom? 23h40, de qualquer dia do mês, de qualquer mês, de qualquer dia da semana, tá? Bom, aí basta eu fazer o quê? Eu salvar o arquivo, então vou salvar ele, yes, tá? E pronto, tá? A tarefa já está agendada. Deixa eu até ver aqui o date. Então tá lá, 11h37, né? Daqui a pouco ele vai executar aqui a tarefa, tá? Então eu coloquei ali 11h40, daqui a pouco ele vai executar a tarefa. Enquanto o tempo não chega, então só para mostrar para vocês aqui na barra, né? A ideia é que apareça então um diretório aí
11h40, né? De acordo com o meu reloginho aqui. 11h40 é para aparecer aquele relógio. Se não aparecer, a gente verifica o que está acontecendo. Mas eu vou voltar aqui no Crontab, só para apresentar aqui para vocês mais algumas coisinhas, tá? Algumas características interessantes dele. Vamos dizer que eu quisesse, por exemplo, executar esse script aqui, esse comando, às 11h40 e 11h50, por exemplo. Então, 11h40 e 11h50. Então, são 2 minutos, né? São 40 e 50. Então, como é que eu faço isso? Basta colocar um vírgula 50 aqui, tá bom? Então, tudo junto, ó, 40,50, tudo junto, tá? E aí, quando eu for pular para o próximo parâmetro, eu dou um espaço aqui, tá? Se eu fizer isso aqui, gente, ele já se embanana todo, tá bom? Ele já pensa que o 50 aqui é a hora, tá? E o vírgula aqui, ele vai dar uma mensagem de erro dizendo que não está compreendendo o valor, tá bom? Eu posso fazer isso. Eu posso, por exemplo, vamos dizer que dentre, olha que coisa doida, tá? Mas dentre a hora 23, dentre a hora das 11 horas da noite, eu queira a cada 5 minutos eu quero executar esse script, por exemplo. A cada 5 minutos. Então você pode, por exemplo, fazer assim, 0,5,10,15, né? E ir completando até chegar no 55. Você pode fazer isso, ou você pode fazer asterisco barra 5, tá? E aí ele entende que aquele parâmetro vai ser feito a cada 5 minutos, tá? Deixa eu voltar aqui para 40. Você fala, Rodolfo, é só isso? Tá? Ou melhor, é só para minuto? Não. Então, essa ideia que eu mencionei, ela vale também para todos os outros parâmetros aqui, tá bom? Então, a flexibilidade para a gente montar um agendamento aqui é grande, tá, pessoal? E, às vezes, né, na atividade que vocês vão fazer, é necessário eu agendar 2 coisas, tá bom? Então, eu crio 2 agendamentos. Então, por exemplo, 40 aqui, 23, vamos supor que eu queira executar daqui 10 minutos outra tarefa. Então, 50, 23, e vou preenchendo ali para que ele consiga fazer a outra tarefa também. Tá? Então, eu vou criando quantos agendamentos eu quiser. Bom, vou sair daqui, não vou salvar. Acho que já deu o horário. Vamos ver se ele vai criar aqui na raiz, vou dar um ls, e tá lá, o diretório cron esteve aqui. Então, ele foi criado. Então, o comando mkdir, comando bobo, né? Mas, novamente, pode ser qualquer comando, tá, pessoal? Posso executar qualquer comando, tá? Basta eu colocar ele ali, escrever ali no campo comando, tá? Falei bastante. Deixa eu ver se alguém tem um comentário. Eu consegui, professor. Conseguiu, Marina? Eu fui nas configurações da máquina mesmo. Eu não sei se talvez o extension também possa ter ajudado, mas ele estava selecionado nas configurações da máquina por padrão, o USB 1.1. Aí eu desselecionei, coloquei o 3.0 e adicionei aí do lado ele tem a opçãozinha de adicionar um novo filtro de pendrive, aí eu adicionei o que eu tentei pôr lá e não estava funcionando. Aí agora ele tá listando lá no dev. Legal, legal. Deixa eu só mostrar essa opção aqui então, para quem está acompanhando, se alguém tiver com esse mesmo problema, tá? Espero que a pessoa esteja com paciência e não tenha largado o vídeo. Deixa quieto. Eu mandei um print no chat também, se tiver aqui na sala, a pessoa consegue ver o print. Tá aqui. Uhum. Legal, legal. O pessoal foi... É um show. Então tá aqui, né? Então, dentro das opções da máquina, USB realmente. Aí você selecionou o USB 3.0, né? Isso. E adicionei ele do lado no terceiro botãozinho. Legal, legal. Deixa eu só mostrar aqui também, só para... Então, configurações da máquina, né? USB. Eu tinha feito isso daqui também, viu, Marina? Eu esqueci de falar isso. Eu tinha esquecido, talvez se eu tivesse lembrado, eu conseguiria resolver mais rápido. E aí, realmente, né, por padrão, ele fica aqui controlador USB 1.0, que é esse padrão aqui, o HCI.
E aí, por exemplo, se for o pendrive utilizar esse método IHCI ou XHCI aqui, não vai acabar dando certo. No meu caso é um pendrive 2.0, né? Aí eu deixei aqui em 2.0, no caso da Marina, foi para 3.0. Mas beleza. Obrigado, viu, Marina? Imagina, eu que agradeço. Minha esposa falou um fala baixo, bem baixinho. Não sei se alguém ouviu aqui, porque a neném tá dormindo. Pessoal, então é isso, tá? Do Chrome. Alguém ficou com alguma dúvida? Você perdeu um pouco, né, Marina? Eu perdi. Eu ia ver se, não sei se o senhor vai encerrar a aula agora, se o senhor pode, se talvez a gente podia ficar aqui só para repassar a partir da parte do dev, que foi a partir dali que eu perdi. Porque eu queria tentar fazer hoje a atividade, mas se não der, sem tá. problema. Aí Não, eu vejo o vídeo É depois. possível sim. É possível sim. Ah, beleza, Eu obrigada. posso refrisar, não tem, sem problema nenhum, tá? Eu só não vou deixar no vídeo, assim, só para não Sim, ficar com com certeza. redundância, tá bom? Beleza, obrigada. Mais alguém, pessoal? Achei que tá tranquilo. Show, então beleza, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar aqui o vídeo, a gravação, tá bom? Tem atividade lá para fazer e é uma atividade que procura englobar as 3 tarefas que a gente trabalhou hoje, tá bom? De maneira tranquila, tá? Não tem muita neura, mas é uma tarefa que vai englobar as 3 atividades para vocês fazerem, tá bom? E agora, não lembro se eu falei. Eu falei no começo da aula, vou falar novamente aqui também. Nesse sábado, dia 22, tem uma aula lançada lá no Moodle para vocês fazerem, tá bom? Referente a um novo conteúdo. Então, essa semana é uma semana um pouquinho mais puxada, tem conteúdo novo. Só minha cachorra tá aqui, tá? Dorinha. Então, assim, tem conteúdo dia 22, tá? E eu tô gravando o vídeo desse conteúdo para vocês, tá? Então, dessa aula a gente não vai fazer a gravação ao vivo. Eu já estou gravando desde já e eu pretendo disponibilizar hoje até o final da noite para vocês, tá bom? Falta gravar aí um trecho e logo já vai estar tudo lá no Moodle lá para vocês fazerem, tá bom? A gente vai ter, pessoal, uns 3 sábados aí de complemento, tá bom? Alguns deles eu vou deixar como desenvolvimento de projeto, tá? Uma coisa mais tranquila aí para vocês poderem prosseguir, tá? Mas a gente tem essas aulas aí para complementar o tempo antes do encerramento do semestre, tá bom? Não tem o que fazer. Bom, então é isso, pessoal. Uma boa noite aí para todo mundo. Vou encerrar aqui o vídeo. Quem quiser continuar aí, tá? Pós-aula aí para tirar as dúvidas, eu vou ficar à disposição, tá bom? Obrigado.